como a conhecemos agora. O sistema econômico e financeiro que nós temos atualmente no mundo baseia-se em um acordo feito entre 44 países, o chamado Acordo de Bretton Woods. Eles se encontraram no Hotel Mount Washington, nos Estados Unidos, em 1944, na cidade de Bretton Woods. E os dois gurus em finanças, White e Keane, um americano e um inglês, fizeram propostas e sugestões e submeteram essas propostas a um grupo maior. Eles proporam um novo modelo, como eles imaginavam que o sistema financeiro mundial deveria ser. Eles apresentaram isso, foi discutido e foi então tomada uma decisão. Pontos que foram discutidos nessa reunião envolviam os câmbios. Eles viam a necessidade de acoplar um câmbio, uma moeda a outra moeda. E foi então decidido que se permitiria ter pequenas variações, pequenas oscilações, mas como princípio as moedas foram interligadas. O dólar americano foi estabelecido como a moeda base e com isso também a economia americana foi definido como padrão, nas quais todas as outras economias vão se orientar. O preço do ouro foi estabelecido em 35 dólares a onça de ouro. Se você vê o preço do ouro hoje, acima de 1.500 dólares a onça, se poderia ter feito um bom investimento nessa época. Então, o preço do ouro foi estabelecido. Na verdade, não foi o preço do ouro que foi estabelecido, mas, na verdade, é o dinheiro que se baseia no ouro. É a moeda que tem o seu valor estabelecido em relação ao ouro. Na verdade, isso que foi combinado. Base no ouro significa que o valor da moeda, na verdade, está acoplado ao ouro. Quer dizer que um Estado, um país, não pode imprimir mais dinheiro em seu banco central do que ele tem equivalente de ouro armazenado em algum depósito, em algum porão. Quer dizer que se viessem habitantes ou cidadãos desse país e quisessem trocar o dinheiro em ouro, esse governo deveria estar em condições de dar ouro para esse cidadão em troca do dinheiro. Isso foi combinado nesse acordo e também se fundou o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional para supervisionar todo esse sistema e para conduzi-lo, guiá-lo. E é claro que esse sistema, como ele foi fundado, as regras desse jogo foram estabelecidas de forma tal que os americanos foram os maiores beneficiados. Consequência desse sistema é que na Europa houve o milagre econômico. Especialmente na Alemanha e também em outros países europeus. A guerra tinha feito muitos estragos, mas o Plano Marshall e essas medidas ajudaram para que a reconstrução fosse feita bem rápido. Os Estados Unidos foram quem definiram as regras, então, desse jogo e foram os que mais se beneficiaram. Os que mais sofreram com esse acordo foram os países do terceiro mundo. Eles vendiam muitas matérias-primas a preços bem baixos e tinham que comprar recursos tecnológicos a preços bem mais altos. O Ocidente, até certo ponto, se isolou do resto do mundo e se mostrou um sistema relativamente injusto nesse aspecto. Os Estados Unidos definiram as regras do jogo e a União Soviética, o bloco oriental, não gostou dessas regras e falaram: nós não vamos participar aí. A União Soviética e a Europa Oriental foram para outro canto e fizeram seu próprio sistema. Então houve essa corrida entre os dois sistemas, comunismo e capitalismo. Em muitos aspectos, econômico, militar, financeiro e social também. A corrida armamentista incluiu também a corrida ao espaço. Quem colocasse primeiro o homem em órbita, na Lua, etc. Então eles disseram, esse sistema de Bretton Woods, nós não achamos que ele é justo, nós não estamos participando dele. Como eu já disse, os países subdesenvolvidos sofreram desvantagem e todos os países, quase todos os países, compraram dólares como a moeda reserva. Quando os países queriam comprar reservas, eles o faziam na moeda americana. Por quê? Porque todo o comércio mundial era feito em dólares americanos. Quer dizer que os países compram dólar. Os Estados Unidos imprimem dinheiro, assim, simplesmente imprime, e os outros países o compram.
Quer dizer que os Estados Unidos pode imprimir assim, do nada, e os outros países têm que trabalhar, suar, para poder ter o valor, o dinheiro, para comprar o dólar. E é claro que os americanos aí se beneficiaram muito com isso. Em todo caso, o dólar se tornou muito estável, muito forte. E o sistema funcionou por muito tempo. Mais ou menos por 60 anos o sistema funcionou. E a circulação do dinheiro não estava restringida. As trocas de dinheiro, os câmbios eram livres. Mas o sistema, na verdade, não funcionou todo o tempo de uma forma impecável. Em 1973, tivemos a primeira crise do petróleo, onde os países afiliados à OPEC, os países exportadores de petróleo, fecharam a torneira do petróleo. E com isso, os preços do petróleo e da gasolina explodiram a níveis bem altos para essa época. Para hoje, a gente falaria, não, seria até que bom se tivesse esse preço. Mas então, em 73, tivemos essa primeira crise. E os americanos fizeram também, nesse tempo, a Guerra da Coreia e precisavam muito de dinheiro. A Guerra da Coreia e a Guerra do Vietnã também, e precisavam de dinheiro. Então, com essa grande necessidade de dinheiro, eles largaram mão daquilo que tinham combinado, da fixação do preço do ouro, e com isso o acoplamento entre as moedas e também o princípio da base do ouro foram abandonados. Quer dizer que os americanos começaram a imprimir dinheiro mais do que eles tinham equivalente em ouro. E também foi abandonado o princípio do acoplamento entre países. Então, países que tinham economia mais forte ou mais fraca também, correspondentemente, tinham a sua moeda mais ou menos valorizada. O dólar como moeda de referência foi mantido e os Estados Unidos permanecem a grande potência mundial. Aliás, se pode dizer que a partir desse momento em que eles abandonaram esses dois princípios, a distância econômica, especialmente americana, dos outros países aumentou ainda mais, porque eles começaram a imprimir mais dinheiro em proporções bem mais altas do que os outros